Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, palestrante, fica à disposição. Só perguntar direto ou precisa anotar? Pode usar direto. Olá. Oi. Bom, eu falo alto, não sei se dá para ouvir. Bom, meu nome é Renata, eu sou contadora e vim de Belém do Pará para participar de algumas outras coisas e aproveitei para estar presente aqui hoje. E, assim, desconhecia muito do que foi dito hoje. Meu pai, inclusive, não é brasileiro, eu hablo um pouco de espanhol, pero portunhol, como é dito ele. Esse é o idioma oficial. Oficial, portunhol, sim. E para nós que somos da área contábil, e além de mim tem outros profissionais aqui também, é interessante ouvirmos falar de um país onde se consegue mudar, né, a burocracia, onde se consegue mudar as regras para que empresas e empresários consigam prosperar. É uma coisa que a nossa categoria tem lutado bastante aqui para conseguir. Estamos tendo muita dificuldade. O governo nosso, infelizmente, acho que tem uma carteira de grandes empresários aqui. É difícil. Ele mencionou algumas das dificuldades que tem lá, mas se a gente for colocar num comparativo entre empreender no Paraguai e empreender no Brasil, estamos ainda, infelizmente, muito engessados. A pergunta que eu queria fazer é que, assim, nós estamos aqui no sudeste do Brasil, né? Você, pelo que eu vi, a origem da sua empresa é sul. Qual o interesse em estabelecer, em fomentar o Paraguai em outras regiões do Brasil, como a minha região, que é a região amazônica? Bom, a gente já viajou um pouco. Fomos para Acre, Tocantins, Manaus, Londrina, Cuiabá, Fortaleza. Falta incluir Belém no mapa. Então, seria muito bom ter uma próxima visita para Belém do Pará. Opa! O que você acha? Para governador? Está convidado. Então, com muito prazer a gente poderia arrumar alguma coisa. Vou deixar meu cartão. Eu não cuido dessa área comercial, sou da Casa Civil, mas vou compartilhar e vou trabalhar junto com a gente que está mexendo com a área comercial para fazer acontecer alguma coisa lá, com certeza. Desculpa, só um pequeno comentário. A comparação é um pouco, talvez, injusta, porque a gente está falando de um país do tamanho de Santa Catarina, talvez. O Brasil é muito grande, então é complexo, né? Falar de Brasil com relação a essas mudanças no Paraguai é mais simples, muito mais simples. Até porque é um país que o PIB dele grande parte dele é agricultura, né? Agricultura e pecuária. Então a indústria representa muito pouco. Uma mudança para qualquer coisa na indústria não tem um reflexo tão grande a nível país, como teria no Brasil. Então vai ser muito mais complexo uma mudança do Brasil para chegar nos níveis próximos do Paraguai. Seja que tenha a melhor boa vontade do mundo, não é tão simples, né? A gente está falando talvez de uma Europa contra um país que é um pequeno estado do Brasil. Então, só para exemplificar por que é tão, um panorama, por que é tão mais fácil. Tá bom? Eu falo assim muito em função de que, por exemplo, uma das grandes batalhas que nós vemos travando recentemente é em relação a uma coisa que deve ter afetado a maioria das pessoas aqui presentes, chamada E-Social, né? Dentro do aspecto trabalhista. Temos grandes empresas com grandes estruturas que tiveram muita dificuldade de se adaptar a uma ferramenta do governo para a transmissão de informação, né? E que agora está chegando para as pequenas e médias empresas. É inviável. Vai quebrar todo mundo. As grandes tomaram multa. As grandes. E a gente sabe que no país como o nosso, são as pequenas e médias que geram a maior parte dos empregos. Como que o governo engessa dessa maneira, pune, ao invés de criar mecanismos de... Então, assim, são vários aspectos que a gente pontua meio que nesse sentido. Estamos plenamente de acordo. A gente teve, inclusive, um problema na nossa empresa no Brasil que a gente foi notificado por não ter a quantidade de funcionários eficientes. E a gente não consegue contratar.
a gente já foi para feiras, a gente faz todo tipo de possibilidade para contratar pessoas com algum tipo de deficiência e não consegue. O governo e a gente vem é notificado por isso. E eles não fazem esse desenvolvimento dessas pessoas para adequar ao mercado de trabalho. Então existem essas distorções, são mais visíveis aqui no Brasil, talvez por serem muito maiores, né? Mas acho que a gente está evoluindo no Brasil mesmo. Talvez o Paraguai, por ser um país menor, talvez um país de práticas que estejam funcionando, a gente pode até usar como exemplo para inúmeras coisas para a gente evoluir, né? Como o Brasil. Aprender e tentar chegar lá. Aprender e usar o que for bom. Exato. Alô, realmente esse tipo de propostas nós gostaríamos muito de receber no consulado. Então, para a gente poder realmente começar a estender o que é esse tipo de palestras no todo o Brasil. Como você compreende, como já foi falado, o Brasil é muito grande. Sim. Só para o consulado de São Paulo é realmente uma coisa muito grande. Mas ainda assim, o contato que eu vou referir é realmente a Nádia, que vocês já conhecem, que é a pessoa que está ajudando aqui realmente e que é realmente parte do consulado, foi que programou todo este evento. E temos também a colaboração do adido comercial do consulado, que é o senhor Sebastião Bogado, que está lá atrás. Então, vamos a pedir umas palavras dele também. Quase paulista. Quase paulista. Ainda nós não sabemos se ele é mais brasileiro ou é paraguaio. Mas, por favor, o contato com o consulado vai ser realmente muito importante para nós, ok? Ok. Só mais um adendo, desculpa. Desculpa, só mais um adendo rapidinho. Por mais que tenham inúmeras palestras, se fale muito, acho interessante que quem tiver um pouco mais de interesse que vá conhecer o Paraguai, né? E veja o que está funcionando, o que não funciona e como funciona. Foi uma quebra de paradigmas quando a gente foi mesmo em 2007, o que estava operando lá pela indústria e o que era capaz de fazer o Paraguai. Então, é interessante, né, que se tenham projetos como esse, mas acho muito interessante que quem tem interesse vá lá ver em loco o que acontece no Paraguai. Fazer uma caravana e ir lá. Exatamente. Olá, eu sou o Alexandre Saramelli. Assim como a Renata, eu também sou contador, eu sou professor de ciências contábeis. E a minha pergunta é sobre o Mercosul, né? Uma das características de um mercado comum é ter livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, e a Estônia agora, lá na União Europeia, também colocou livre circulação de dados, né? Na União Europeia, hoje em dia, nós temos as empresas, euroempresas, empresas que podem atuar em todos os países do bloco. Há alguma intenção de criar aqui no Mercosul, agora com esse novo momento, né, que nós estamos aí revivendo o Mercosul, mercoempresas, ou seja, empresas que podem trabalhar em todas os países do Mercosul sem grandes burocracias? Falou-se muito de exportação aqui, né? Por que uma empresa paraguaia ela não pode enviar mercadoria para o Brasil ou para a Argentina a partir de uma invoice ou algo mais simplificado? E nesse ponto também, quanto à livre circulação de pessoas, né, nós vemos que os diplomas ainda não são reconhecidos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitos estudantes de medicina que estão em São Juan Cabaleiro, se não me engano. Isso. Várias cidades com várias faculdades de medicina e várias outras universidades também com outras especialidades, né? E os diplomas não são reconhecidos. E existe uma burocracia enorme para você reconhecer diplomas, né? Então, eu gostaria de saber se existe aí já algum trabalho sendo realizado em nível de diplomacia para que os diplomas de brasileiros que estudam no Paraguai sejam reconhecidos e também de paraguaios que venham aqui estudar no Brasil sejam reconhecidos no Paraguai, e também a criação das mercoempresas. Bom, vamos começar com a segunda, aquele que tem a ver com o certificado de estudos. Eu sei que lá no Paraguai nós estamos trabalhando nisso. Realmente a intenção é que, porque temos já muitos brasileiros estudando lá no Paraguai.
Então, é uma situação para nós muito delicada, mas ainda assim, eu posso falar que é um desejo do governo paraguaio de realmente habilitar e conseguir realmente um acordo com o governo brasileiro para que todos aqueles estudos que fazem os brasileiros lá sejam reconhecidos aqui no Brasil e vice-versa. Para ir para a primeira parte de sua questão, realmente também vou falar de que estamos trabalhando. A nível diplomático, a atividade é muito intensa, mas deixa só simplificar a coisa. Tem muito mais, mas ontem eu estive aqui na FEComércio e uma palestra onde pessoas da Receita Federal falaram o que seria, o que já está sendo implementado é um novo controle aduaneiro. Quando eu perguntei que nós precisávamos de ter essas variações que vai ter aqui, o que já tem no processo aduaneiro, eles falaram, não, você não pode ter. Então, vai ter que perguntar para a Receita. Eu não vou falar para a Receita. Mas esse é o nível do problema que nós temos agora. Uma coisa é que a Receita, outra coisa é o nível diplomático. No nível diplomático, sim, temos as portas abertas para falar, para consultar, mas ainda temos muito problema para chegar lá no fundo e falar realmente com a Receita. Eu não quero falar por eles, eu não estou qualificando, mas aqui está um senhor que eu estou falando com ele esta amanhã, que ele ficou muito estranhado realmente porque ele estive também na palestra e ficamos um pouco surpreendidos, porque nós temos uma consideração que eu acho que é o mais importante no comércio, que você tem uma pessoa que vende e outra que compra. Nesse caso pessoas que estão vendendo de um país e o que compra é o outro. Eu acho que os dois têm que saber as regras, né? As regras do jogo. Então, eu fiquei muito estranhado. Realmente, essa é a posição que foi difícil. Mas, o que eu posso sim falar é que, a nível diplomático, ele está sendo atendido. Né? Obrigado. Posso só complementar, desculpa da nossa experiência, a gente não tem problema nenhum com relação à importação do Paraguai, né? Como eu expliquei, eu faço uma exportação hoje do Paraguai e amanhã libera para mim em Foz. Então, talvez pelo nosso histórico, a gente já está há 11 anos trabalhando no mesmo projeto, 100% maquila. Tivemos no começo alguma dificuldade até pela Receita Federal não entender o que era maquila, mas desde então a gente não teve mais nenhuma dificuldade com relação a esse sentido. E sobre a convalidação de título também, à época, um tempo atrás, a minha esposa, quando foi ao Paraguai, ela fez a convalidação de título dela. Ela é dentista para o Paraguai e demorou cerca de 6 meses, apesar do currículo dela ser muito melhor do que encontraria na maioria das universidades. No Paraguai teve esse tempo. Então, as convalidações de título em qualquer país são realmente complexas. Agora o governo mudou, se eu não me engano, semana passada, as 100 maiores universidades do Brasil, os médicos formados nas 100 maiores, eles vão conseguir validação no Mais Médicos sem qualquer burocracia, qualquer dificuldade, para 100 maiores. Lembrando que a melhor colocada no Brasil, acho que é a 250ª universidade, a melhor do Brasil. Então, a gente está um pouco atrás nesse sentido. Mas a gente muitas vezes reclamou que não se cobrava de alguns médicos, por exemplo, que vinham ao Brasil por não ter essa coerência em verificar. Então, acho que é importante que tenha o mínimo de cuidado quanto a isso, né? Claro, sem burocracias desnecessárias, mas ser totalmente aberto acho complexo, porque eu morando lá, eu sei a estrutura que a gente encontra universitária no Paraguai. Não é igual ao Brasil. Então é diferente, e essas diferenças têm que ser levadas em consideração. Pelo que a gente conhece, né? Não posso avaliar se é ruim ou bom, o que é melhor ou pior, mas é totalmente diferente, ok? Meu nome é Márcio e nós somos uma empresa de Encretelas do ramo da indústria têxtil. E nós temos vários clientes que já foram para o Paraguai produzir. E já tem alguns meses que nós estamos analisando a possibilidade de poder ir também fazer parte desse grupo. Nós
importamos muitas matérias-primas da China e fabricamos também no Brasil. Então, vamos dizer que após concluído as análises, a gente